Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Cumprimento de metas. Inovações do TCE levam à diminuição no número de jurisdicionados que deixam de enviar dentro do prazo informes mensais sobre o uso dos recursos públicos. Controle externo contemporâneo. Membros e servidores do TCE de Sergipe participam do primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado no Paraná. Risco de fechamento. Situação da maternidade de Capela é tema de reunião na Corte Sergipana. Triênio 2020-2023. Servidores do TCE elegem nova diretoria e Conselho Fiscal do Sindicontas. E ainda, no quadro Entrevista, o coordenador de controle interno do Tribunal de Contas de Sergipe, Fábio Silva, conversa com o repórter Carlos França sobre elaboração de manual que vai auxiliar gestores e jurisdicionados. Fique com a gente! A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou! A gente começa esta edição falando sobre o aumento na adimplência dos informes que são enviados pelos jurisdicionados mensalmente ao Tribunal de Contas. É que nos últimos anos, devido a inovações adotadas pelo TCE, caiu o número de jurisdicionados que precisam pagar multa porque deixaram de informar dentro do prazo. Os jurisdicionados têm até o último dia de cada mês para enviar eletronicamente os informes do mês anterior, detalhando informações de gastos com licitações, folha de pessoal e execução financeira e contábil. O atraso no envio dessas informações resulta em multas. Desde 2017, com a implantação de um sistema mais moderno no TCE, o número de inadimplentes tem caído. Em 2017, nós implantamos aqui um outro sistema que facilita a entrega dos informes, que é o SAGRES. E não só facilita a entrega dos informes, como também facilita a comunicação com o jurisdicionado como um todo. Então a gente saiu do ano de 2016, que foi no processo antigo que a gente tinha, para uma inadimplência das informações, de 285 anos, para chegar a esse ano de 2019, até esse momento, com somente 17 não entregas no prazo. Mas nós temos os dados fora do prazo, passa 10 dias, 15 dias, o jurisdicionado entrega. Então a gente tem uma inadimplência muito menor do que há anos anteriores. Além de garantir transparência na utilização do dinheiro público e economia dos recursos com a diminuição no número de pagamento de multas, a redução da inadimplência também auxilia o Tribunal de Contas a realizar auditorias em tempo cada vez mais hábil. Um exemplo disso é a auditoria realizada na folha de pagamentos do Governo do Estado este ano. A gente faz análise da folha, como a gente colocou, o triplo vínculo, que teve uma ação muito positiva. Houve uma redução bastante considerável aí do triplo vínculo. A gente tem ações também parecidas, que a gente está colocando de licitações de contratos, de aditivos de contrato que não poderiam ter sido feitos, acima de 25% a gente está pegando, de informações de pessoas que estão no Cadastro Nacional de Óbitos. E está na folha. E com mais qualidade, com mais confiança, a gente consegue ter ações mais efetivas. O envio das informações em tempo hábil também colocou Sergipe em destaque entre os estados que enviaram dentro do prazo a matriz de saldos contábeis dos municípios para a Secretaria do Tesouro Nacional. Sergipe ficou entre os estados com a maior porcentagem em relação ao número total de municípios. As informações foram divulgadas no último mês de julho. O objetivo do Tribunal de Contas é colaborar para melhorar cada vez mais a qualidade do serviço público. O tribunal é que a gente consiga melhorar a gestão pública. Então, quanto mais informações a gente tiver, mais ajustes a gente pode estar mostrando para o gestor, para que ele possa entregar realmente serviço de qualidade à sociedade. E a atual situação da maternidade do município de Capela foi discutida durante reunião realizada no TCE. Também foi destaque da semana a participação de membros e servidores da Corte Sergipana no primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vamos ao giro de informações. O
evento foi idealizado por entidades representativas do sistema de controle externo para debater propostas para modernização nos processos de auditoria. Entre os representantes do TCE de Sergipe estava a conselheira Suzana Azevedo. Durante o evento, o TCE firmou parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, com o objetivo de aprimorar a fiscalização de obras públicas em Sergipe. A conselheira Suzana Azevedo representou o presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Ulisses Andrade, e recebeu do presidente do IBRAOP o documento que valida a parceria. Gestores, parlamentares e profissionais da área de saúde de Capela e de Nossa Senhora das Dores estiveram no TCE para debater a situação do Centro Obstétrico Leonor Barreto Franco, conhecido como Maternidade de Capela. No mês passado, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou o fechamento temporário da maternidade pela falta de interesse dos médicos em trabalhar na unidade. O encontro aconteceu no gabinete do conselheiro Carlos Pina e teve participação do presidente do TCE, conselheiro Ulisses Andrade. Os visitantes demonstraram preocupação com a possibilidade de fechamento e sugeriram a realização de auditoria nos contratos vinculados à maternidade. O presidente do TCE sugeriu que a manifestação fosse protocolada e assegurou que encaminharia ao conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que é o atual relator das contas da saúde estadual. O Tribunal de Contas de Sergipe, por meio da Escola de Contas, vai promover no próximo dia 20 o primeiro encontro de controle interno de Sergipe. O evento será no auditório do TCE e as inscrições já estão abertas no endereço eletrônico do TCE. O objetivo do evento é capacitar gestores e servidores públicos para rotinas de trabalho conjuntas, detalhando como acontece a integração entre os órgãos de administração, controle interno, finanças e procuradoria. A programação completa está disponível no site do TCE. A seguir, servidores do TCE elegem nova diretoria e Conselho Fiscal do Sindicontas para triênio 2020-2023. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Carlos França é o coordenador de controle interno da Corte Sergipana, Fábio Silva. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para informar que os servidores do TCE elegeram a nova diretoria e Conselho Fiscal do Sindicontas pelos próximos 3 anos. O Sindicato dos Servidores Efetivos do quadro permanente do Tribunal de Contas de Sergipe, o Sindicontas, elegeu a direção para o triênio 2020-2022. 154 servidores votaram no pleito. 87 votos deram a vitória para a chapa liderada pelo analista de controle externo 1 e atual presidente do Sindicontas, Anselmo Costa. A vitória não é da chapa 1, a vitória são de todos os servidores que acreditaram na nossa proposta. E no quadro Entrevista desta semana, o convidado do repórter Carlos França é o coordenador de controle interno do TCE, Fábio Silva. Na pauta, a elaboração do manual que vai auxiliar administrativamente gestores e jurisdicionados sergipanos. Acompanhe. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe está discutindo junto aos jurisdicionados a elaboração de um manual de controle interno que vai ser útil para os municípios, os órgãos municipais e também para os órgãos estaduais. E sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador de controle interno do TCE, Dr. Fábio Silva. Dr. Fábio, o que vem a ser esse manual? Bom, França, primeiramente é importante dizer que é uma preocupação, né, do Tribunal de Contas do Estado em, primeiramente, fortalecer o sistema de controle interno, né, estruturar e fortalecer. E, diante disso, a conselheira Suzana Azevedo, ela iniciou algumas conversas e firmou alguns tags com seus jurisdicionados. Um desses municípios procurou a diretoria técnica para apresentar, né, um projetozinho justamente de um manual solicitado pela conselheira. Foi uma das solicitações da conselheira aos seus jurisdicionados, fosse a manualização de procedimentos de auditoria interna, certo, visando justamente fortalecer o controle. No caso, cada um jurisdicionado faria no seu setor, no seu município. Exatamente. E, diante dessa demanda, a diretoria técnica, numa reunião realizada a semana passada, resolveu formar um grupo de trabalho
para que se manualizasse, né, para todos os municípios, inclusive o Estado também, de forma padronizada, um manual de procedimento, né, de auditoria interna. E esse trabalho está sendo executado, né, sob nossa coordenação, tendo como participantes controladores dos municípios, de alguns municípios, a controladoria do município de Aracaju também vem participando, e a controladoria do Estado também vem dando esse apoio. Já tem material produzido, então a gente está tentando consolidar, né, experiências, informações, para que a gente possa ter em mãos, até o dia 20 próximo, né, um projeto, né, um esboço de um manual padronizado, não só para os municípios, como também para as unidades do Estado. Agora, o que é que esse manual vai ajudar esses órgãos municipais e estaduais? Olha, uma das grandes demandas, né, dos municípios é justamente a sede de conhecimento para que possa se trabalhar de forma correta. Certo. Então, esse manual, quer queira, quer não, vai ajudar, né, aos órgãos de controle interno a poder dar esse apoio a quem trabalha na administração pública. Já que o controle interno, ele, né, por força da Constituição, tem como uma das atribuições justamente apoiar o controle externo, que é o trabalho do Tribunal de Contas do Estado. Então, o manual ele vai fortalecer mais ainda esse trabalho, né, facilitar e fortalecer o trabalho do controle interno, e com isso, né, vai facilitar o trabalho dos gestores públicos, dos servidores públicos, para que eles não venham amanhã a responder, né, ou serem responsabilizados por algum ato considerado irregular ou ilegal pelo controle externo. Então, esse manual é uma das formas, que são várias, e eu reputo, de grande importância, no fortalecimento do sistema de controle interno, que a princípio nós devemos cuidar, né, e é essa visão, é esse olhar que tem o Tribunal de Contas, e é esse olhar que tem a conselheira Suzana Azevedo, de fortalecer, mas principalmente de estruturar, porque infelizmente em alguns municípios do estado de Sergipe, nós não temos uma boa estrutura de controle interno. E afirmo, inclusive, que temos municípios que não têm sequer uma secretaria de controle interno. Então, esse fortalecimento passa por aí, não só pelo fortalecimento, pela estruturação do controle interno, ainda ausente em alguns municípios, mas principalmente pela manualização de procedimentos, como deve ser feito o procedimento na administração pública, como é que o gestor deve observar. Isso é o controle interno. O controle interno, a gente está tratando de quer dizer, ou seja, sistema de controle onde interno. É que eu estou errando dentro da minha casa? Exatamente. E onde eu não devo errar? Exatamente. Por isso a importância dessa parceria do controle externo com o controle interno. Eu queria saber agora o seguinte, quando esse controle interno funciona, o tribunal, e externo também, o Tribunal de Contas passa a punir menos. E me parece que é o principal objetivo do tribunal nesse momento. Exatamente, é essa parceria que o tribunal vem firmando com os municípios. É justamente de fortalecer, de estruturar o controle interno, o sistema de controle interno, para que o Tribunal de Contas, quando chegue lá no município, né, não encontre ou encontre o mínimo de irregularidades possível, porque se a gente está fazendo o dever de casa, não há por que sermos punidos. E todo mundo ganha. Exatamente, e principalmente a população. Com certeza. Muito obrigado, Dr. Fábio, por falar com a gente. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!